Então, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. E eu tenho um carinho imenso pelos criadores de mudanças. Essa comunidade linda que já alcançou vários cantos do Brasil e do mundo. E eu tenho um respeito maior ainda e honro todas essas histórias com os criadores de mudanças. Por quê? Foi onde tudo começou. Esse lugar mudou a minha vida e a vida de muitas pessoas que sofriam com a sua mente tagarela, até mesmo de parceiros e parceiras de terapias. Olha só, e pode mudar a sua vida também, se você quiser, é claro. E tudo mudou, gente, de verdade, quando eu decidi mudar, quando eu decidi largar tudo, dar um tempo para a lógica e seguir 100% da minha intuição. Olha só, hoje eu sou terapeuta. Mas até 2014 eu tinha um cargo de especialista de serviços Medium Business em uma das maiores multinacionais americanas em Eldorado do Sul, aqui no Rio Grande do Sul. E é nesse momento que eu decidi largar tudo para empreender. Eu estava cansada, eu estava exausta daquela vida mecanizada, de viver um piloto automático e, como disse uma das minhas mentoradas, da rodinha do hamster. O que aconteceu comigo é que eu ultrapassei o meu limite humano devido aos altos níveis de estresse pelo acúmulo de tarefas, de sobrecargas entre ser mãe, profissional, esposa, filha, amiga, irmã, entre os meus milhões de porquês, de tarefas e responsabilidades, a minha saúde não aguentou e eu cheguei a um colapso de estresse aos 36 anos. Foi um período da minha vida em que as coisas pareciam que estavam muito confusas. Em alguns lugares que eu frequentava e grupos de amigos, muitas vezes eu me sentia um peixe fora da água. Eu já não me sentia mais parte daquilo. E eu tinha a sensação de que eu precisava mudar algo na minha vida. Só que eu não sabia o que era. Tinha vezes que de ouvir a voz das pessoas me incomodava e olha a que ponto eu cheguei. Eu não sabia que na época eu estava ultrapassando o meu limite humano. Eu chorava muito e o que eu não sabia também é que eu sofria da famosa tagarelice mental. Você já ouviu falar sobre isso? Não? Então eu vou te contar. Tagarelice mental é um fenômeno comum que se caracteriza por um fluxo constante de pensamentos que parecem invadir a consciência sem aviso prévio. É como se a mente estivesse constantemente conversando consigo mesma sem descanso. A minha mente era uma tagarela de marca maior. Eu queria até que as outras pessoas mudassem. E muitas vezes ela deduzia coisas que não eram verdades. Então, foi aí que eu entendi que o problema não estava com as outras pessoas e sim comigo. Eu queria saber o que é que estava acontecendo comigo. Eu queria respostas e ninguém tinha essas respostas para me dar. Bem, tudo isso me fez repensar a minha vida. Eu fiz muitos anos de terapia em consultório que me ajudaram bastante. Porém, eu sempre sentia que faltava algo ali. Eu nunca encontrei um psicólogo ou um psiquiatra que pudesse me dar as respostas que eu buscava. E também eles não conseguiam me ajudar com isso. E na época eu sofria porque eu não sabia o que eu sei hoje. E a única coisa que eu sentia era um forte desejo de mudar algo na minha vida, porque eu estava insatisfeita com alguma coisa, mas eu também não sabia o que era, sabe? Parece que aquela versão de vida já não me servia mais. Eu não me encaixava mais nos lugares, parecia que as pessoas elas ficavam meio estranhas para mim e automaticamente eu também ficava estranha para elas. Eu queria mudar de carreira, eu desejava relacionamentos mais saudáveis com a minha família, eu desejava me curar de verdade, porque aquilo para mim não servia mais. Era como se eu tivesse que mudar a minha roupagem, mas até então eu não sabia qual era essa roupagem. Eu podia mudar várias vezes o meu guarda-roupas, só que não era aquilo. E foi daí, após alguns chacoalhões da vida, entre 3 desconstruções bastante significativas de saúde financeira e familiar, que eu entendi o que é que eu precisava mudar.
Mas não eram as roupas do roupeiro, e sim a minha roupagem energética e estruturá-la. Eu entendi que não era através de consultório, e eu precisava fazer por mim mesma, fazer o meu caminho de descobrir as coisas que eu não sabia ao meu respeito, descobrir o que realmente eu amava de verdade, descobrir quem eu era no mundo, o que eu vim fazer aqui nesse planeta, que até então eu não sabia. E talvez você esteja chocado ou até se identifique com alguma dessas coisas que eu estou falando aqui, algumas dessas situações parecidas. Foi então que eu comecei a buscar alternativas diferentes e foi onde eu percebi o que é que eu precisava. Era de um recomeço, eu precisava de uma renovação na minha vida, eu precisava me reinventar. E se há 12 anos atrás alguém do futuro chegasse aqui na minha frente e dissesse assim: Michele, a tua vida vai mudar completamente, radicalmente, você vai sair do seu emprego, você vai ter mais um filho, você vai perder todas as suas economias com o mau negócio que você vai fazer, você vai se separar e depois de tudo isso você vai recomeçar do zero e vai se tornar uma grande referência e autoridade no mundo terapêutico. De verdade, gente, eu não acreditaria. E depois de experimentar várias terapias, desde as tradicionais, as terapias alternativas, e depois de estudar muito, e eu continuo estudando, é claro, eu me tornei a terapeuta que eu queria ter naquela época, porque para mim a cura ela está no conhecimento. E eu vou repetir, a cura ela está no conhecimento. E agora você já começa a entender o porquê que eu criei esse projeto Bye Bye Mente Tagarela. Voltando rapidamente à minha história, imagina você aos 40 anos recomeçando a sua vida. Eu recomecei do zero, sem dinheiro, sem conexões, para uma nova jornada. Eu mudei de carreira radicalmente e eu sabia que eu precisava ser uma autoridade no que eu falo e aplico. Eu fiz muito voluntariado, eu ainda faço, eu estudei muito, li muitos livros, fiz cursos de especializações em terapias através do Instituto Brasileiro de Terapias Holísticas, Terapia Quântica Avançada, entre outros cursos de aperfeiçoamento, como constelação familiar, como Reiki, através das terapias complementares e alternativas, entre muitas outras, para que eu pudesse chegar aqui hoje e ter essa conversa com você. E para que você e as pessoas pudessem confiar em mim, no meu trabalho, porque até então elas me conheciam como uma profissional de multinacional. E na época, mesmo sem marido e sem dinheiro, com 2 filhos para criar, eu tinha tempo para me dedicar para essa mudança. Eu nunca precisei sair de casa para pedir nada para ninguém, porque foi com a fé, foi com a minha coragem, com o meu forte desejo de mudar, que as pessoas que me amavam e que me amam foram os meus maiores apoiadores nesse período. Então eu comecei a usar o meu tempo para estudar, me dedicar e focar 100% a encontrar o meu propósito de vida. Eu passei a expandir mais, a explorar os meus espaços internos sobre me autoconhecer, me autodescobrir, sobre o poder do meu subconsciente, da minha mente, entender como que é essa unidade física aqui. E eu queria entender o que se passava aqui dentro de mim. E foi aqui que tudo começou. Foi uma jornada e tanto, um verdadeiro mergulho. Mas não era apenas estudar. Eu me coloquei à disposição para aplicar tudo que eu aprendia em prática, fazendo um laboratório na minha vida. Aos poucos, eu fui me autodescobrindo e descobrindo o que realmente eu amava. E eu comecei a expressar as minhas ideias no canal SOS por Gaia, quando eu fundei lá em 2019. E o que mais me surpreendeu é que as pessoas se conectavam com o que eu falo. E elas me pediam um encontro presencial, diziam que queriam estudar comigo. Então, em 2020, no início da pandemia, nasceu o Criadores de Mudanças, uma metodologia minha de autoconhecimento quântico profundo, onde eu apliquei tudo com essas pessoas na prática e esse foi o resultado nos primeiros 21 dias. Como muitas pessoas dizem, foi um divisor de águas na vida delas, porque é mais do que um fitness mental, é mais do que uma terapia, é mais do que um grupo de estudos e podemos dizer sim que Criadores de Mudanças é uma experiência, uma virada de chave para uma vida, para a sua vida andar numa nova direção. Ao
curso Criadores de Mudanças, só tenho a dizer bem e palavras de bem e de amor. Foi um enorme desafio que eu coloquei em mim própria, excedeu todas as expectativas e sei sem dúvida alguma que se você tiver a coragem de escolher iniciar esse curso, vai fazer uma longa viagem dentro de si mesma, vai ter uma enorme descoberta dentro de si mesma, assim como um enorme conhecimento que vai adquirir através de todas as partilhas que são realizadas nas aulas da Michel Vernier. Só tenho a dizer que existe sempre dentro de nós uma curiosidade em nos conhecermos cada vez mais, cada vez melhor, e em termos um desenvolvimento pessoal e espiritual que também nos possa ajudar a irmos mais além e fazermos parte desta nova sociedade, desta nova era e construção de um mundo melhor e de uma humanidade melhor.